Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus derruba toda a Síria e toda a Babilônia, mas só depois de usá-las. Vamos procurar entender isto. A Bíblia fala da Síria e da Babilônia como dois grandes impérios que se levantaram no passado. E isso ficou registrado, bem registrado na Bíblia, para nosso aprendizado. Esses grandes impérios poderiam bem significar o império inglês do século XIX, que hoje está desmoronado, desmontado, o império soviético, agora o império dos Estados Unidos, da China, esses grandes poderios, potestades no mundo moderno, que são grandes e, de certa forma, metem medo nos cristãos e, com toda certeza, perseguem os cristãos. E nós temos uma certeza, eles vão ser derrubados. É uma convicção nossa, o justo vive pela fé, eles vão ser derrubados. Mas então, por que eles ainda estão grandes? Se Deus vai derrubá-los, porque eles ainda estão grandes. Pois é, nós precisamos entender isto. Deus livrou o povo de Israel do Egito, depois de mais de 400 anos de cativeiro, com grandes manifestações de poder, destruindo por completo todo o poder do exército de Faraó, mas só depois de 400 anos, a maior parte dos quais de escravidão. Deus destruiu o Império Egípcio depois de muita escravidão do povo de Israel. Bem, Deus usou a Assíria, chamou a Assíria de meu martelo, e depois destruiu o poder do Império Assírio, e foi muito interessante. O grande império da humanidade caiu quando estava para tomar uma cidade pequena, em relação ao mundo era pequena, Jerusalém, ali na Judéia, e já estava cercada, a cidade de Jerusalém já estava cercada. Era questão de pouco tempo a cidade cair, o Império Assírio era irresistível. Aquele exército de Senaqueribe, pois é, Deus avisou, queria destruí-lo ali, e bastou um anjo em uma noite para destruir aquele exército, e depois Deus continuou lá na capital Nínive, quando o rei estava adorando o seu Deus, os filhos o mataram, ali começou a cair, breve a cidade de Nínive foi tomada, e os que puderam fugiram para Carquemis, duraram um pouquinho mais, depois eles foram vencidos em Carquemis e acabou por completo o Império Assírio. Em Isaías 14, a partir do versículo 24, a Bíblia diz que o Senhor jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como pensei, não é como vocês pensam, não. Quando eu mando uma profecia, o cumprimento dela não é como vocês pensam, é como eu pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará.
eu quebrantarei a Assíria na minha terra e as minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Bem, Deus reserva para si a soberania no mundo. Deus levantou a Síria por 100 e tantos anos e depois ele derrubou a Síria e nunca mais a Síria se levantou. A mão de Deus determinou, fez acontecer, executou tudo aquilo para cumprir a sua vontade. Entre outras coisas, a vontade de Deus era que a Síria destruísse o reino do norte de Israel, com capital em Samaria, porque tinha se apostatado por completo do Senhor. Eu quero enfatizar nessa palavra o seguinte: Deus cura a enfermidade, mas primeiro ele deixa a enfermidade vencer você para cumprir um propósito. Deus derruba um grande império, como vai derrubar os Estados Unidos. Mas primeiro Deus vai fazer com que o Império Norte-Americano cumpra a missão que ele tem que cumprir. Deus vai derrubar a China, mas primeiro ele vai permitir que a China persiga os cristãos para provar os cristãos que são verdadeiros. Deus cura, mas depois de permitir a doença. Você precisa entender, é como Deus quer, não é como você quer. Existe aí uma teologia do bem-estar, que Deus quer curar toda enfermidade, você que não tem fé, então clame. Alguns vão clamar sentados, porque a cura não vai vir, a libertação não vai vir, a vitória não vai vir. Quando é plano de Deus, tem que se cumprir o plano de Deus. Como Deus vai ficar querendo curar você de qualquer jeito e se você não se consertar de seus pecados? Comece a entender essa situação, meu irmão. Comece a entender essa situação, minha irmã. Agora, ainda no capítulo 14 de Isaías, a profecia é tremenda sobre a Babilônia, que ainda não tinha nem se levantado. A Babilônia não tinha se levantado como aquele grande império, mas o Senhor a levantaria, vencendo a Assíria, e usaria a Babilônia. Vamos tecer alguns comentários a respeito, e depois ele derrubaria a Babilônia, e o Senhor faria o poder de Israel ser exaltado. Então, o Senhor aqui reconhece a grandeza da Babilônia, comparando-a com a grandeza de Satanás. Hoje Satanás é grande, é o príncipe do mundo, ele influencia o mundo e está no caminho de controlar todas as pessoas do mundo, que ele deve conseguir na grande tribulação. E o Senhor diz: pois é, Babilônia, você que foi tão grande, agora está fraca. Você que foi tão soberba, o Nabucodonosor exemplificou essa soberba quando se exaltou: não sou eu grande, a Babilônia, o grande poder do mundo. E o Senhor diz: você vai comer capim como um animal para você aprender quem é grande. E o Nabucodonosor, depois que o entendimento voltou, louvou a Deus, ele engrandeceu a Deus. Aqui, o Senhor, neste capítulo 14 de Isaías, de uma forma assim maravilhosa, dentro da profecia, diz que aquele poder de grandeza da Babilônia estava guiado por Satanás. Como caíste do céu, ó
estrela da manhã, filho da alva, ô Lucifer, você que debilitava as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das mais altas estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus aqui faz uma comparação. O que aconteceu com o coração do Lucifer que se rebelou? Ele era um arcanjo privilegiado, especial de Deus, mas se rebelou e carregou na revolta com ele a terça parte dos anjos, porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo na sua soberba.